Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde vou falar sobre o principal motivo de clínicas odontológicas não conseguirem escalar seus resultados com agências de marketing. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Guerra, eu sou o CEO da MGM Growth. Nós somos uma empresa de aceleração de clínicas e consultórios. Nós utilizamos ali técnicas de venda, de marketing, de automação, de inteligência artificial para fazer com que clínicas e consultórios consigam crescer cada vez mais e escalar seus resultados. E eu recebo muitos clientes, então, que fizeram marketing, tinham uma agência de marketing, conseguiram vender, mas travaram em certo patamar. E muitos me perguntavam, Matheus, qual o motivo de eu não conseguir romper essa barreira do retorno do tráfego pago? E a gente foi fazer uma análise nesses casos em específicos e a gente conseguiu chegar nesse diagnóstico que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Basicamente, quando você tem uma agência de marketing, você contrata eles e eles vão começar a fazer seu tráfego, eles vão gerar leads para vocês e simplesmente o trabalho dele acaba ali, muitas vezes, né? Então não é uma equipe que vai entender sobre como que está o seu processo de vendas, não é uma equipe que vai entender sobre como que de fato estão as métricas aí no seu consultório, e não é uma equipe que vai buscar agregar também em outras áreas além só do tráfego pago. Então, o principal tópico que a gente tem que entrar quando a gente fala de escala é ter métricas, tá? Métricas para você saber as suas taxas de conversão, ok? Onde você tem que direcionar energia para melhorar aquele retorno e o que é preciso de fazer de novo para conseguir romper essa barreira. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, um pouco sobre esse processo aqui de escala com previsibilidade. Como que funciona o processo de escala com previsibilidade aqui dentro da MGM? É um processo que vai ser um trabalho alinhado entre a equipe e o cliente, e a gente vai definir ali os OKRs. O que é OKR? São as metas que você tem dentro da sua clínica. Então a gente vai definir esses OKRs e a gente vai quebrá-los por KPIs. Ou seja, eu tenho um objetivo. OKR significa Objective Key Result, tá? Ou seja, o objetivo que nós temos de resultado para alcançar. E você vai quebrar ele em KPIs. Ou seja, vou pegar esse objetivo e vou quebrar ele por Key Performance Indicators. Então, indicadores que vão mensurar a performance que a gente está buscando. Quais são esses KPIs que você precisa ter dentro da sua clínica? Você precisa saber qual que é o seu CAC, então é o custo por aquisição de um novo cliente. Como que você descobre o seu CAC? Você vai pegar o valor de investimento em ads e dividir pelo valor, pela quantidade de vendas, tá? Então vamos supor que você investe R$10.000 por mês em anúncios, você faz 10 vendas, o seu CAC, seu custo por aquisição, é de R$1.000, tá bom? Depois disso, então, você tem que saber também qual é o seu ticket médio. Então, quanto em média os pacientes estão gastando com você. E aí não é para você pegar o ticket médio da sua clínica toda. Pega o ticket médio somente dos pacientes que vêm do tráfego, tá bom? Então, como que você faz? Você vai pegar o valor de vendas e dividir pela quantidade de vendas, tá bom? Então, vamos supor, você fez ali R$100.000 em vendas e você teve 10 vendas, conforme a gente falou aqui anteriormente. Então, o seu ticket médio é de R$10.000. E ROI ideal. Então, quanto você está disposto, a ter ali de retorno? Por exemplo, Matheus, se eu investir R$10.000 em anúncios e eu vender 100 mil, você tem um ROI de 10. Isso é um ROI ideal, tá? Só que você não vai fazer a conta do ROI simplesmente falando, eu quero investir 20 e ter 200 mil de retorno. Você vai ver nos seus meses anteriores quanto que está o seu ROI, tá? Então, como que você descobre o seu ROI? Você vai pegar o seu investimento e dividir pelo retorno, tá? Então, por exemplo, eu estou investindo R$1.000. Você vai dividir por 10 mil, perdão, é o contrário. Você vai pegar o seu retorno e dividir pelo investimento. Então, assim, Matheus, eu vendi 100 mil e eu investi 10. Então, o seu retorno, o seu ROI, ele é de 10 vezes, tá? E aí, assim, o seu ROI, então, você calcula com base no histórico. E aí você fala, olha, pelo meu histórico, meu ROI, ele é um ROI de, vamos supor, você está investindo 50 mil, você está investindo 10 mil e está voltando 75. Então, o seu ROI, ele é um ROI de 7,5.
Só que pelas suas contas, ou seja, de margem, de custo, de lucro, você está disposto até a investir, tipo assim, e ter um retorno de 6 meses. Por exemplo, investir 10 e voltar 60. Tá dando ROI para você. Investir 20 e voltar 120. Tá dando ROI. Beleza, então você tem que saber qual que é esse ROI ideal, tá? Que você vai ter. Por quê? Porque você vai mensurar ali, poxa, tá dando certo, tá dando errado o meu investimento, tá? Com base nisso, então, com base no CAC mínimo, ideal ou CAC máximo, né? Com base no ticket médio e com base no ROI, você vai descobrir o investimento necessário. Como que você descobre o investimento necessário? Você vai pegar o seu CAC ideal, tá? E você vai multiplicar o CAC ideal pela quantidade de vendas que você deseja. Então, Matheus, eu quero faturar 200 mil por mês. Beleza. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o CAC que você tem. Vamos supor que o CAC é de R$ 1.000, igual a gente citou aqui. Vai multiplicar pela quantidade de vendas que você quer ter para ter 200 mil. Então, são 20 vendas, porque o ticket médio é R$ 10.000. E aí você vai descobrir quanto você precisa investir. Tá? Que isso aqui vai dar igual a valor do investimento. Então, deixando mais claro. Matheus, eu quero faturar. Então, objetivo. Que é o que a gente vai definir onde? Aqui, ó, no OKR. Então, OKR é faturar 200 mil. Beleza. Então, objetivo, 200k. CAC, igual a R$ 1.000. Vendas necessárias, igual a 20 vendas. Então, investimento, igual a 20 mil. Por quê? Porque a gente pegou o valor ali de R$ 1.000, multiplicou por 20, que chegou no resultado necessário, que seriam ali R$ 20.000 de investimento. Tá bom? Matheus, entendi isso. E agora? O que eu faço? Então agora, a sua equipe de marketing e vendas, né? Ela tem que ter esses parâmetros de qual que é o meu CAC ideal, qual que é o meu ticket médio, qual que é o ROI ideal, qual que é o investimento necessário. E aí, a gente tem que quebrar isso pelas porcentagens ideais de conversão da equipe. Então, olha só, com base nisso, a gente vai entrar na etapa de porcentagem de conversões ideais para a equipe, porque tendo essas conversões metrificadas e você sabendo qual que é, onde que elas têm, o que elas têm que atingir, você vai conseguir mensurar se está bom, se está ruim, onde precisa melhorar e por que precisa melhorar. Então vamos para o exemplo real aqui, tá? Peguei a métrica de uma cliente nossa nesse ano de 2024, tá bom? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Eu não vou entrar nelas aqui, nessa parte, mas você tem que ter elas coletadas aqui, tá? Todas as informações necessárias para você fazer isso aqui, olha. Deixa eu ocultar as colunas. Você vai ter que ter o total de leads, total de consultas, total de comparecimentos, total de vendas e valor das vendas ali, tá bom? Então, o que você vai descobrir aqui? Você vai descobrir qual que é a taxa de conversão, ou seja, a cada quantos leads viram consultas. Então, a taxa média dela é de 4,17. Das consultas, desses leads, né? Quantos comparecem? Então, aí a taxa de comparecimento está de 71%. E dos que comparecem, quantos compram de fato o procedimento? Então, está em 32%. Essas métricas aqui foram as métricas atingidas até então. Disso a gente pode fazer duas coisas. É anotá-las e buscar melhorar elas. Então você vai criar como o objetivo para sua equipe de potencializar esse retorno. Tá? Olha só, a gente precisa de melhorar essa taxa de conversão para 5%. A gente precisa de melhorar a taxa de comparecimento para 80%. E aí você vai criando ali processos para ele conseguir fazer isso, ou incentivando eles com isso, que eles vão ter uma meta. E eu calculei aqui também o ticket médio. Então, 6.937. Essa cliente, então, ela teve ali um valor de vendas, né, de R$ 104 mil a partir das campanhas, com um ticket médio de 6.937, ou seja, foram 15 vendas que ela fez, tá bom? E o valor de investimento que ela fez, então aqui, investimento em anúncios, foi de janeiro a maio. Isso aqui a gente não está olhando. Vou pegar aqui janeiro a maio, então. Então, valor de investimento igual a soma. Deixa eu pegar aqui o valor do investimento. Janeiro, fevereiro, março. 23 mil. E aí o ROI dela, então, é igual a 104 mil dividido por 23. Então, ela teve um retorno sobre investimento de 5 vezes, praticamente. 437%. Então, essas são as métricas dela. Ela investiu 23 mil reais e ela teve um retorno de quase 5 vezes esse investimento, tá? Então, esse é o ROI dela. Ela pode falar, olha, esse ROI tá bom.
No caso, assim, a gente já sabe, né? Esse ROI tá bom para ela. Então ela tá disposta a ter esse ROI. Porque esse paciente compra outras coisas, esse paciente depois entra num processo de indicação, esse paciente, por conta dos custos que ela tem lá, ele vai dar um retorno interessante para ela. Então ela adicionou R$ 104 mil de receita dentro do consultório dela, que não teria. Então, com base nisso, ela vai ter os KPIs ideais para conseguir metrificar a performance da equipe dela. E aí, com base nisso, ela já sabe o investimento que ela precisa fazer para fazer uma venda. Né? Então, o CAC dela é igual a 23 mil, que é o investimento, dividido por total de vendas, 15, que aí vai dar o valor aqui por venda. Então, o CAC dela é igual a 1.587. Para um retorno, então imagina, a cada R$ 1.500 que você investe, voltam 6.937, quase 7 mil. E aí, você tem claro, então, ali as suas métricas. Isso nenhuma agência faz. Por isso que o seu consultório não escala. Por isso você não consegue dar o próximo passo. Porque você não tem clareza das suas métricas. Você não sabe as taxas de conversão da sua equipe. Você não sabe qual que é o CAC ideal. Qual é a quantidade de vendas que você precisa fazer. Você não tem uma meta definida. Então, quando você consegue criar tudo isso, aí você consegue ter todas as métricas, ter as taxas de conversão e conseguir acompanhar a performance do seu marketing e do seu time interno de comercial. Então é isso que nós aqui dentro da MGM fazemos. Nós vamos gerar clareza para o seu negócio. Eu não vou me aprofundar aqui em como é o passo a passo, mas nós temos uma metodologia aqui dentro da empresa que é essa metodologia aqui, que nós alinhamos a questão de setup inicial, geração de demanda constante, implementação do processo de atendimento híbrido para você chegar na etapa de processo de escala. E aí, não tem limite. É com base no resultado que você quer. Quanto você quer atingir? Quanto você está disposto? Quanto você quer faturar? Quantos pacientes novos você quer por mês? Então, essa cliente, por exemplo, ela está adicionando mensalmente dentro do consultório dela, se a gente for olhar aqui na quantidade de vendas, olha só. Então, ela começou, né, em janeiro ali, ela estava sem retorno, zero de retorno. Fevereiro, 3.500, março, 29 mil, abril, 35 mil, maio, 35 mil. Então, olha só, ela está adicionando mensalmente nova receita, ou seja, novas vendas para o consultório dela. 3.500, depois para 30 mil por mês, 35 mil por mês, 35 mil. Fora o que ela já fatura. Então, esse é o poder quando você tem um marketing que ele entende sobre vendas, que ele entende sobre gestão, que ele entende sobre time, que ele entende sobre métricas. O que mais tem aí é gestor de tráfego que acha que sabe, pelo menos sabe. É muito mais complexo do que você pensa. Mas, ao mesmo tempo, é simples. Se você tiver métricas, você consegue escalar o seu negócio. Então, é isso. Esse vídeo aqui eu queria mostrar para você como funciona para você conseguir ter um processo de escala com previsibilidade, como que nós fazemos aqui dentro. E aí, você precisa de calcular então essas métricas para o seu negócio. Aplica, me fala se não deu certo.